Olá, boa noite. Aqui é o Paulo Rogério, do Coaching na Prática. Quando nós observamos, quando eu observo pelo menos, pessoas que buscam profissionais de desenvolvimento humano, que buscam conhecimento na área de desenvolvimento humano, que começam a ler textos, ir atrás do conhecimento para performar melhor, para melhorar, buscar o autoconhecimento, é muito comum que essa busca de conhecimento seja em prol, não somente, mas um foco muito grande no aumento de desempenho profissional. Acontece que, imagine que você queira cortar uma árvore. Você quer cortar a árvore, vai cortar a árvore, pega um martelo. Você vai, bate, bate e bate na árvore e ela não corta. Você fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? Eu estou batendo aqui tem meia hora, talvez 2, 3, 5 horas com o martelo e a árvore não se corta. O que está acontecendo? Por mais estranha que, e por mais estranho que pareça eu falar isso, mas normalmente é o que acontece com quem busca o desenvolvimento humano na área da performance profissional. Por quê? As pessoas têm buscado cada vez mais ter maior produtividade, ter maior gestão de tempo, ter uma relação com o trabalho mais sadia, mas tem focado muito na técnica, tem focado muito no que se vê nos frutos. E a experiência nos mostra que esse não é o caminho, que se você realmente estiver motivado para ter uma mudança positiva e profunda na sua vida, principalmente na esfera profissional, você tem que mudar as raízes. Ou seja, as chances são que não vai adiantar você tentar continuar cortando a árvore com o martelo, porque não vai cortar, porque você está com uma ferramenta inadequada. Você está usando o meio errado, você está partindo do princípio errado. Dentro dessa concepção, na minha opinião, uma das ideias, uma das sacadas, uma das abordagens mais fantásticas que existem no desenvolvimento, na busca da excelência da performance humana, é o estudo feito sobre crenças. Você sabe o que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente pensa em relação a um tema. Por exemplo, tudo aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar em relação a relacionamentos, com certeza vai influenciar na minha performance, no meu bem-estar na hora que eu for me relacionar. A mesma coisa acontece com o trabalho. O nosso modelo mental, o que nós acreditamos em essência sobre o trabalho, vai influenciar diretamente em como nós desempenhamos ou deixamos de desempenhar bem as nossas atividades profissionais. Quer ver um exemplo? É comum ou não nós presenciarmos em escolas, faculdades, dentro do trabalho, as pessoas reclamando das atividades a serem feitas? É comum ou não você ver pessoas tomando posturas vitimistas, reclamando sobre o trabalho, reclamando até pelo fato de a semana ter começado para trabalhar? É muito comum, não é? E isso é só a expressão verbal de uma coisa muito mais profunda, que é o modelo mental das pessoas em média sobre a ideia de trabalho. Voltando um pouco, fazendo um apanhado histórico, nós passamos por essa abordagem, inclusive na escola, de que a raiz, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que é um termo que significa, em sua essência, um objeto de tortura. Nós, por vários fatores culturais que foram repassados até os dias de hoje, nós continuamos, mesmo que inconscientemente, linkando a ideia de trabalho e, por reflexo, também a ideia de estudo a ideias negativas, a ideias que remetem a castigo, tortura, obrigação. Quantas e quantas pessoas você conhece que talvez poderiam estar desempenhando um potencial excelente, que poderiam estar libertando seus talentos por meio de uma atividade profissional e que só consegue enxergar o trabalho de uma maneira limitada, de uma maneira negativa? Você já parou para pensar
que o seu modo e o modo dessas pessoas encararem o trabalho, o que ela acredita ou deixa de acreditar em relação ao trabalho, está influenciando muito em como ela se sente ao trabalhar e, consequentemente, como ela performa, como ela age ou deixa de agir no trabalho. Esse tema é muito mais importante do que a gente imagina. Qual é o seu modelo de crenças em relação a trabalho e a estudo? É um modelo mediano? Vou lá fazer minha obrigação e pronto? É um modelo positivo, extremamente motivado, que tem crenças adequadas e racionais sobre o trabalho? Ou, direto ou indiretamente, as suas crenças, o seu modelo mental em relação a trabalho ainda está um pouco impregnado com essa questão de achar o trabalho só como uma obrigação? Pense comigo, a maioria do tempo que você passará acordado na vida, você passará trabalhando. Pense ainda que tudo, as chances são que tudo, ou pelo menos a maioria das coisas que você quer de positivo na vida, vão depender direta ou indiretamente da sua capacidade de desempenhar um trabalho de excelência, da sua capacidade de ser útil, da sua capacidade de estudar, de buscar um conhecimento. Vale a pena ter um modelo mental cheio de crenças limitantes em relação ao trabalho? Porque vejam, quando você vê as pessoas falando sobre o trabalho, é mais uma conotação negativa ou mais uma conotação positiva? Parece brincadeira, né? Parece simples, mas essa forma das pessoas dialogarem sobre o trabalho influenciam muito como as pessoas se portam diante do trabalho. As chances são que muitas das crenças que nós temos ainda são impregnadas de crenças limitantes. O que seriam crenças limitantes? Crenças limitantes é todo um modelo mental, um sistema de fatos que nós acreditamos como verdadeiros e que nós interiorizamos como verdade e depois expomos isso por meio de como falamos, de como agimos e, consequentemente, em como vai ser a nossa performance. Dizem muito da síndrome do final de domingo, né? Que as pessoas começam a enxergar o final de domingo e começa a dar uma coçada na cabeça e fala, por quê? Porque amanhã já é segunda. É dia de quê? Dia de trabalhar. O que parece uma simples piada pode ser um sinal de que essa pessoa, mesmo que de maneira sutil, não encara o trabalho de uma maneira mais plena que poderia lhe fornecer mais recursos mentais para uma performance de excelência no trabalho. E você? Qual é o seu modelo mental? É um modelo adequado que te remete e relaciona a ideia de trabalho à construção de sonhos, que relaciona a ideia de trabalho e desenvolvimento profissional com performance, com vontade de melhoria? Ou o seu modelo mental, o seu modo de pensar, a sua mentalidade em relação a trabalho ainda está um pouco impregnado com todos esses fatores negativos? Então, nós vamos fazer uma série de 3 vídeos falando de forma aprofundada como, de maneira direta, as nossas crenças, o nosso modelo mental, a forma como a gente pensa em relação ao trabalho influencia diretamente o nosso nível de satisfação, o nosso prazer e, consequentemente, o nosso desempenho no trabalho. Então, fique conosco do Coach da Prática, porque nessa série de 3 vídeos nós vamos explicar detalhadamente como as crenças mentais que vão lá para o nosso subconsciente são construídas, como interferir para ganhar cada vez mais consciência e interferir positivamente na construção de crenças inadequadas, seja em relação a outros temas, mas principalmente com foco no trabalho. No outro vídeo, no segundo vídeo da série, nós falaremos especificamente do fluxo de crenças e da interferência rumo à mudança. Como mudar o seu mindset, como mudar a sua mentalidade para que ela se torne a mais eficaz possível, a mais adequada a uma pessoa que busca grandes sonhos, a uma pessoa que busque grandes objetivos. Você tem grandes sonhos?
Você tem objetivos? Pense até que ponto a sua forma de pensar, mesmo que você não perceba esse fluxo de pensamento, até que ponto a sua forma de pensar tem influenciado na sua postura e no seu desempenho no trabalho. No terceiro e último vídeo da série, nós falaremos então quais são os 7 principais fatores que interferem na construção das crenças e como ficar mais consciente para se blindar em relação à interferência negativa que ele pode ter na construção do nosso modelo mental e como usá-los de maneira mais consciente, coerente e de maneira mais inteligente, como utilizar esses 7 aspectos que são da convivência humana, fatores comportamentais, como utilizá-los ao nosso favor para construir crenças legais, para construir crenças diferenciadas em relação a uma pessoa que talvez lá no fundo você conheça pessoas que estão nessa situação de crenças inadequadas, mas que têm o potencial, têm o talento para buscar algo diferente, ou talvez seja o seu caso, uma pessoa que quer algo diferente para a sua vida, que tem um grande sonho, talvez uma empresa, talvez se desenvolver dentro do trabalho que já atua, talvez você seja um professor, um empresário, um médico, não importa. Você quer ser um profissional melhor? Fique com a gente. Nós vamos passar vários insights que podem ser bem esclarecedores e que podem ajudar muito a você se transformar num potencial mais consciente da sua capacidade e, por consequência, mais eficaz quanto à sua atividade. Tá bom? Fica com a gente e acompanhe os próximos 3 vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo, modelo mental e crenças em relação ao trabalho.